E a gente começa falando da quente do dia, a gente começa falando de Corinthians e Cavani. O Corinthians, inclusive, já sabe quanto tempo de contrato o jogador quer. E aí, fecha? Parecia um vídeo da chegada de algum reforço. Mas a última frase de Juliano dá uma dica. Tá chegando e entende tudo de campo. É nessa semana ainda. Uma empresa ligada ao agronegócio deve fechar contrato de patrocínio com o Corinthians. Dinheiro entrando e o torcedor já fica na expectativa por reforços. E quem sabe, um sonho uruguaio. Edinson Cavani no Corinthians. O contrato do uruguaio com o Manchester United se encerra no meio do ano que vem. Ele não tem feito muitos jogos pelo clube inglês. Na atual temporada foram apenas 8 partidas e 1 gol. Assim, o Corinthians entrou em contato com o irmão e empresário de Cavani para sondar uma possibilidade de transferência. De acordo com o site Globoesporte.com, o staff de Cavani respondeu que ele quer um contrato de 3 anos. Como o uruguaio completa 35 anos em fevereiro do ano que vem, isso seria um empecilho, já que os valores são bem altos. Anderson Talisca, outro jogador que interessa, ficou mais longe do Parque São Jorge. O Corinthians monitorava uma possível rescisão de contrato dele com o Al Nassr. O clube dos Emirados Árabes devia 2 meses de salários ao jogador. Se chegasse a 3 meses sem receber, Talisca poderia pedir a rescisão de contrato na FIFA. Mas o Al Nassr quitou a dívida com Talisca e agora pede 50 milhões de reais para vender o jogador. Quem realmente está próximo de um acerto é Paulinho. O ex-jogador do Corinthians, hoje com 33 anos, tem negociação bem avançada para voltar ao clube, com contrato até o fim de 2023. Valeu, Mendel! E agora vamos ver aí os artilheiros recentes do Corinthians. A fonte de gols parece seca. Veja só, 2017 o artilheiro foi o Jô com 25 gols em 60 jogos. No ano seguinte, o Jadson com 15 gols em 51. 2019, o Gustavo, lembra dele? 14 gols em 53 partidas. E nos 2 últimos anos, o Jô com 8 gols apenas em 2020, em 34. E neste ano de 2021, ele fez 10 em 52 partidas. É pouco gol, hein, Marcela? É pouco mesmo. E ainda mais se a gente for comparar o próprio Jô, né? De 25 para 8 e agora 10 gols. Boa noite, Gustavo Zupac. Olha quem está conosco hoje, Rodrigo Bubu Bueno. Quando ele está aqui, vira Gustavo Zuzu Zupac. Boa noite, Marcela. Boa noite, Edu. Boa noite, Bubu. Uma ótima noite ao Fã de Esportes. Fala, Bubu. Boa noite, Marcelo. É muito U aqui, né? Du, Bubu, Zuzu. Fica meio confuso. Eu tenho uma tradição no Sport Center, o Fã de Esporte, acho que não sabe, de eu falar muito no meu destaque, na abertura. Mas o pessoal não curte muito, né? Então, para não tomar um cartão amarelo logo de cara, vou ficar por aqui. Boa noite a todos. Certo, a gente podia pedir para ele falar da viagem dele para o Marrocos, mas não. Deixa para depois. Tá cedo. Para não ficar pendurado lá de cara, então vamos lá. Vamos começar rápido e rasteiro e a gente começa falando então desse Corinthians com Cavani e essa seca de gols de artilheiros do Corinthians. Faz sentido, então, buscar um jogador como o Cavani, jogador de 35 anos, que quer 3 anos de contrato. E aí a gente depois vai discutir o salário que ele quer também. Assim, primeiro de tudo, faz sentido o Corinthians buscar o centroavante, porque a gente viu aí, o Corinthians está jogando a pé. Assim, o Jô não está conseguindo render, ele é o único centroavante do elenco, o Silvinho tentou outras alternativas, nenhuma rolou. O Jô é o cara que terminou o ano e está muito claro que ele não está rendendo, né? Então, o Corinthians espalha as suas peças, o seu elenco no tabuleiro e olha, centroavante não tem, eu tenho que contratar. Então o Corinthians tem que buscar um centroavante. Eu estou super de acordo com essa linha da diretoria do Corinthians, que eu vou buscar o jogador que vai chegar e vai jogar. Porque de mais ou menos, o Corinthians já se entupiu nos últimos anos. E para usar os mais ou menos, eu vou desenvolver os meus jovens. Então, o Corinthians tem pensado assim, eu acho que esse é um acerto. Ou eu contrato quem chega para tomar conta da posição, ou eu vou desenvolver os meus garotos. E dentro dessa linha, com a possibilidade de um Cavani ficar livre, o Corinthians se viabilizar financeiramente, tem o parceiro, como o Mendel falou, que deve ser anunciado hoje, e todas essas conjunturas, você pensar nessa possibilidade, eu acho que
é totalmente compatível com o que a diretoria vem fazendo, que é ou limpar a folha de pagamento ou encontrar recursos externos para contratar jogadores desse porte. Então, acho que pensar... Perfeito. Daí a conseguir viabilizar a contratação de um cara como o Cavani é bastante complicado. Não depende do Corinthians, não depende muito do dinheiro, não depende muito do campeonato que o Corinthians vai jogar, depende única e exclusivamente da vontade do jogador. Sim. Se o Cavani quiser morar perto da família, ele vem. Caso contrário, nenhum outro argumento vai fazer sentido para ele trocar o United pelo Corinthians. Ah, mas lá ele é reserva, aqui ele vai jogar, não importa. É melhor ser reserva lá do que jogar aqui. A não ser que ele queira morar perto do Uruguai. Esse é o único motivo que faria o Cavani se movimentar em direção a São Paulo. Mas o Corinthians pensar num jogador desse porte, eu acho que faz sentido. Vai ter que, provavelmente, jogar sua mira um pouco mais baixo para outro tipo de jogador. Agora, que precisa, tá muito claro que precisa. Ele tem contrato até julho de 2022 com o Barcelona estava atrás de um atacante. Falou-se muito de uma possível negociação do Barça com o Cavani, né? Um outro atrativo para o Cavani talvez fosse a duração do contrato. A informação até do GE.com, a primeira conversa do Corinthians com o irmão dele, que é representante, o Walter Guglielmoni, o staff do Cavani pediu 3 temporadas, quer dizer que é um contrato longo, ele é aos 35 anos, né? E o Corinthians não está muito afim disso aí não, mas o fato é que vai ter uma grana a mais. A gente pode até ver as imagens da campanha que vem aí, provavelmente para lançar o Paulinho e anunciar o novo patrocinador. Aí essa imagem já vazou, está circulando aí nas redes sociais, é o Paulinho ali dando um drible na câmera, não sei se a gente tem a imagem no ponto. É a foto. Olha, tá aí, ó. Então, já trabalhando o anúncio do Paulinho, o Rodrigo. Agora, o torcedor corintiano fala assim, vai ter muito dinheiro com o novo patrocinador, novo mecenas. Será que dá para bancar o Cavani? Olha, primeiro, o Paulinho, a gente já sabe da contratação dele há um tempão, né? O Paulinho voltando para casa, acho que o torcedor já fica muito feliz com ele. Eu vejo uma coisa muito positiva do Corinthians, diferentemente de outros clubes grandes do país, que agora todo mundo vai para o mercado, que o Corinthians tem um alvo, tem uma posição muito determinada, né? O Corinthians se reforçou bem nesse brasileiro, foi quem mais se reforçou, né? Não estou falando do início, né? Depois que começou o brasileiro, o Corinthians foi quem mais subiu de produção com reforços, mas está faltando essa peça. É uma peça. O Corinthians poderia ter um zagueiro melhor no mercado? Poderia ter um lateral esquerdo melhor? Pode ter, se tiver, beleza, ok, bacana. Se não tiver... Para jogar um pouco mais? Pode ter, mas assim, você precisa ter um foco ali. A lista já tá enorme. Ou seja, o pontual do Bueno foi embora. E aí você pergunta sobre o Cavani. Eu não acho o Cavani um absurdo, uma utopia jogar no Brasil. O Forlan foi eleito em 2010 o melhor jogador da Copa do Mundo. Sim. Você pode até discutir isso, né? Ele ganhou o prêmio ali e tal. E veio jogar no Internacional. E tinha outros clubes na época interessados no Forlan e ele veio para cá. O fato de ele ser sul-americano, acho que ajuda muito. Em algum momento ele vai vir para cá. Ele não é tão diferente da gente, não tem estrelismo europeu, não vai ter um choque cultural de identidade tão grande. Então, acho que o Corinthians, no mínimo, fazer uma proposta... Quando você está interessado numa garota, né? Ou o contrário, alguém está interessado em alguém. Você vai lá e fala, quer namorar comigo? Ou o não você já tem, né? Não. Ok, beleza, então, vida que segue. Faz a proposta lá, faz uma oferta. E aí, Cavani e tal? Olha, dependendo aqui, ali e tal. E eu não, sinceramente, eu acho o Corinthians, um contrato de 3 anos com o Cavani, não sei dos valores, certamente serão altos. Mas eu acho que ele tem bola, ele tem lenha para queimar. Eu apostaria. Aqui pro futebol brasileiro, 3 anos de Cavani, eu acho que ele entrega. A dúvida em relação ao tempo de contrato o Duílio tem feito na sua gestão contratos que terminam no fim do mandato dele. Sim. Então também, além da questão da idade, que eu acho que tem que ser ponderada, tem existido um receio do presidente do Corinthians, e isso eu acho até saudável, de fazer contratos mais longos com esses jogadores e depois estourar para o próximo presidente, né? Mais ou menos o que aconteceu com o Daniel Alves no São Paulo. Então acho que esse é outro ponto. Por isso que eu acho que nessa leitura faria mais sentido o contrato mais curto. Mas enfim, que o Cavani tem condição de render com 38, tem. Ele vai ter que mostrar que na carreira dele que ele vai conseguir render até os 38, né? Eu acho a dúvida pertinente quanto ao tempo de contrato. Então, nem todo mundo é Ibra, né?
Exato. Tem isso. Não, mas tem muita gente. Mas O futebol tá tendo mais longevidade. Sem dúvida, isso. Sim, a gente vê cada vez é capaz mais, que o Corinthians não pega o claro. Cavani, ele vai acabar pegando um centroavante de mais de 30 anos, de fim de carreira, vai fazer contrato longo. O Hulk que veio aqui, deitou e rolou, melhor do brasileiro. Ele é garoto? 34, 35. Tem vários jogadores brasileiros que daqui a pouco vão estar de volta nessa faixa. O problema do Corinthians é que tem muito trintão, né? acho O que Corinthians esse é o virou. Mas esse é o paraíso ponto, dos Bueno. trintões. Era até aí que eu queria chegar. Não é muita gente acima de 30 e tantos anos, porque aí lá vem o Paulinho, a gente já viu todos os jogadores que chegaram. Roger Guedes está fora dessa, mas todos os outros 3 que chegaram nessa temporada. Não é muita gente 34 plus pra cima ali, não? É muita gente. A França foi campeã do mundo na última Copa, ela tinha a média em torno de 24 anos de idade. Já foi um exemplo, um sinal de que o futebol cada vez mais intenso, né, tá pedindo uma média de 25 anos para baixo para um time. Você tem algumas exceções nesse século. O Milan, campeão de 2007. O Cruzeiro, campeão. O Cruzeiro, ainda quando era campeão nessa década anterior, tinha um time com idade elevada, uma média de idade elevada. O Corinthians, de fato, ele tá extrapolando, né, para quem vai jogar tantas competições. Só que tem casos e casos. O Cavani é o tipo de jogador que, com 38 anos, eu acho que ele vai entregar muito mais do que garotos ou jogadores em tese na melhor idade para se jogar futebol. Hoje é discutível, antes era 28 anos, hoje com 30, com 32. O Messi tem 34, o Cristiano Ronaldo tem 36. Né? É um fenômeno com o avanço da medicina, né? Os jogadores mais profissionais, os clubes cada vez com mais condição de recuperar jogadores, de tratar jogadores. Vai ser algo que a gente vai conviver mais, né? O Ibra, que você citou um exemplo, de 40 anos. E é um cara que é uma máquina, né? Então, no caso do Cavani, para mim não é problema. Porque o mercado não oferece um centroavante jovem. Quer dizer, vai lá e contrata o Pedro, vai lá e paga a multa do Pedro. Quem vai, né? Qual outro centroavante jovem chegaria com esse status de rapaz? Contratei o meu 9 aqui. Vai contratar o Borré, que acabou de ir para o Eintracht Frankfurt, né? Acho que esse é outro impeditivo que acaba forçando os clubes a olharem para o Cavani, para o Elkson, que se desligou do Guangzhou Evergrande, 32 anos, e é um jogador de ótimo nível também, para esses caras, porque o mercado oferece pouco jovem centroavante. Olha, quanto mais jovem, mais caro também, né, Edu Elias? A gente pensa muito no Zé Roberto, né? No próprio Felipe Melo, são jogadores que estão... O Zé Roberto já não mais, mas o Felipe Melo, daqui a pouco a gente vai falar dele apresentado no Fluminense, continua entregando aos 38 anos. Agora eu vou pedir licença para o Cavani, a gente volta a falar do Jô, porque ele foi para uma festa do Douglas Costa e não apareceu mais. Aí hoje ele veio ao público falar sobre isso, porque, pelo jeito, acabou o casamento. Pelo menos foi o que ele escreveu em suas redes sociais. Vou seguir minha vida, diz o Jô. Eu errei com a minha família mais uma vez. Decepcionei a mulher que me ajudou nos piores momentos. Por isso, peço que não ataquem ela, e sim a mim. Absurdo alguém atacar a mulher dele numa hora dessa, né? Por me deixar levar. Vou seguir minha vida da minha maneira, só que agora sozinho. Foi o que escreveu o Jô. Depois ele acabou apagando, mas já circulou aí para todo lugar, né, Zupac? O print é eterno. Print é eterno. Assim, o que aconteceu com o Jô, se ele foi pra festa, sumiu, não voltou, o casamento... Isso aí é um problema do Jô, não diz respeito ao Corinthians, porque o Jô está de férias. Isso diz respeito apenas à vida particular do Jô. Esse fato só me levanta a seguinte reflexão. Se a gente olhar em retrospectiva para o que foi o ano do Jô, alguns episódios mais polêmicos nesse sentido em relação ao comportamento apareceram. E eu não vou nem falar do episódio da chuteira verde e não verde, porque eu acho que esse caso foi um tremendo exagero. Mas a gente teve o Jô, em momento de quarentena, indo para um resort curtir uns dias numa nice ali com o Otero na piscina, quando era para estar, o Corinthians tinha surto de Covid rolando. Teve notícia dada por um jornalista de que o Jô teria ficado até às 5 horas da manhã numa festa, o Jô negou aquela confusão toda. O Jô chegou a ser perseguido e até agredido, isso é um absurdo, por torcedores que questionavam o seu comportamento, e aí também não sei se ele tinha razão ou não. E agora essa questão aparentemente comportamental, embora essa questão seja estritamente particular. Mas essa somatória de casos me remete a uma época em que o comportamento do Jô era muito questionado. Como, por exemplo, a época que ele estava no Internacional.
e ele conta essa história não é exclusiva, de que no Inter ele vivia tanto na noite que um dia ele perdeu uma viagem de jogo porque chegou tarde, bebeu, não acordou, perdeu a viagem. E aí ele foi afastado pelo Dorival Júnior, foi um momento de baixa da carreira do Jô. Esse momento quase acabou a carreira do Jô, né? Ele só retomou a carreira quando ele mudou radicalmente a sua vida, justamente quando ele vem do fim de 16 para 17 e joga 17 no Corinthians e volta a ser um jogador cotado para a seleção brasileira. Então, o que eu acho é que o Corinthians tem que ficar de olho se o Jô está hoje se comportando do ponto de vista profissional da maneira que o Corinthians espera. Porque assim, o Jô está em declínio técnico. Nas 2 últimas temporadas, um declínio técnico muito grande. Tem a ver com a questão da idade? Claro que tem. Mas essa somatória de episódios, no meu ponto de vista, obriga o Corinthians a olhar com uma lupa. Se o Jô está se cuidando como um atleta da idade dele e com o histórico dele, deveria se cuidar para render mais do que vem rendendo. Eu acho que essa é a observação que o Corinthians tem que fazer. Diz menos ou diz quase nada sobre esse episódio específico do sumiço ou não sumiço. Diz mais sobre a somatória de notícias sobre o aspecto comportamental de um atleta que já mostrou que tem que estar bem focado para conseguir render, especialmente aos 35 anos. E a gente segue o nosso Sport Center.